Bom dia a todos, bem-vindos aqui ao 26º Seminário Internacional do IBRAC. É uma grande honra e uma felicidade enorme para mim estar aqui fazendo a abertura dessa 26ª versão do nosso seminário. Para os que não nos conhecem bem, o IBRAC é uma entidade privada criada em dezembro de 1992 com o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional, relações de consumo e regulação. Ao longo desses 26 anos, o IBRAC vem desenvolvendo uma série de atividades e estudos que se tornaram referência no país. E isso nos tem permitido manter um diálogo precioso com as autoridades e governos tanto do Brasil como com entidades internacionais. O ano de 2020 tem sido um período bem desafiador para toda a diretoria e conselho do IBRAC. Começamos o ano com a esperança de melhora na economia brasileira, na perspectiva de reformas estruturantes, privatizações e concessões de serviços públicos que infelizmente não se realizaram. A pandemia da Covid-19 realmente provocou mudanças nas prioridades, mudança de foco e de formas de trabalho e de interação entre nós. No âmbito da atuação do IBRAC e das agências antitrust, o foco passou a ser a cooperação entre as empresas e a atuação das agências na análise de acordos cooperativos. Muito se discutiu no início da pandemia quais seriam as consequências desses potenciais acordos. No Brasil, por outro lado, presenciamos uma maior intervenção estatal na economia, inclusive com controle de preços e abertura de vários processos administrativos por aumento arbitrário de lucros. O IBRAC se manifestou fortemente contra essa tendência de intervenção na economia, inclusive com o apoio do Departamento de Estudos Econômicos do CAD. Também voltaram à baila as discussões sobre failing firm defense em várias jurisdições, justamente em função da pandemia. A prática e a realidade acabaram por reduzir a importância de tais temas, mas o fato é que todas essas discussões terminaram por aumentar o interesse do debate no campo do antitrust. Por outro lado, também novas tecnologias vieram a proporcionar a possibilidade de nos conectarmos à distância, mantendo o isolamento social durante o período crítico da pandemia, o que foi tremendamente importante, especialmente aqui no Brasil. O número de eventos, reuniões, debates públicos aumentou de forma exponencial. Em 2020, o IBRAC realizou 26 eventos públicos, com a participação de cerca de 6 mil pessoas, um recorde absoluto. Dentre tais eventos realizados esse ano, destaco o curso do professor Wish, o curso do professor Kovacic, o seminário de relações de consumo, seminário de comércio internacional, debate sobre Open Banking e meios de pagamento com o Banco Central e CAD. Fizemos, inclusive, um debate sobre as relações Brasil e Estados Unidos ainda na era Trump. Ou seja, foi um ano excepcional no que diz respeito às atividades do IBRAC, a despeito de lamentarmos o fato de que todo esse movimento e toda essa transformação tenha decorrido de uma pandemia que causou inúmeros prejuízos, especialmente à população mais pobre, e certamente custará milhões de vidas. De qualquer forma, o ano do antitrust tem sido intenso. A discussão sobre mercados digitais e investigações sobre condutas das Big Techs e também sobre a expansão do campo de atuação das agências antitrust, o chamado Richter Antitrust ou New Brandeis Theory, dominaram o nosso palco. Tanto assim que, em agosto, o Departamento de Estudos Econômicos do CAD divulgou um relatório bem completo sobre as principais questões relativas a mercados digitais que estão hoje em discussão em todo o mundo. Tal relatório se baseou, por sua vez, em outros relatórios divulgados por agências internacionais. Tais relatórios, no ver do DEA e de acordo com esses estudos, defenderiam uma atuação das autoridades de defesa da concorrência em duas frentes principais: impedir que empresas dominantes adotem estratégias que impeçam o crescimento de competidores potenciais
e impedir que plataformas constantemente fortaleçam seu controle sobre o chamado ecossistema digital, em particular em mercados secundários. De acordo com esses estudos, as ações propostas incluiriam o maior uso de medidas cautelares pelas agências de defesa da concorrência, alterações no padrão de prova, com a inversão eventual de ônus da prova, a criação de presunções relativas de efeitos anticompetitivos de determinadas condutas. Também se pensou na revisão de critérios de notificação e de análise de fusões e aquisições envolvendo os mercados digitais. Outra discussão se deu a respeito da portabilidade de dados e sobre remédios específicos para os mercados baseados em propaganda online. Não há, contudo, um consenso a respeito da melhor forma de se implementar essas soluções. Se por meio de autoridades de defesa da concorrência ou por meio de um novo órgão regulador dedicado exclusivamente a mercados digitais, como sugerem alguns dos relatórios. Nesse sentido, estudos acadêmicos e novas teorias sobre a função do direito antitrust se fortaleceram, no sentido de descaracterizá-lo como uma ciência isolada com métodos tradicionais de análise jurídica e econômica. Autoridades antitrust têm adotado teorias e posicionamentos que levam ao alargamento do escopo tradicional da análise concorrencial, tanto para concentrações quanto para condutas. Essa discussão agora deve ganhar novos contornos com a eleição de um presidente democrata nos Estados Unidos. Em suma, o que se discute hoje é a função e o futuro do antitrust. Há cerca de 2 meses, o IBRAC publicou um intenso trabalho, um grande livro, com dezenas de artigos que abordaram temas importantes para as nossas atividades, conectando a comunidade antitrust brasileira exatamente com tais debates mundiais. Os artigos foram escritos em inglês justamente com esse objetivo. Dentre esses diversos artigos, destaco alguns aqui como exemplo. Hipter Antitrust and the Brazilian Legal System, The Relevance of Behavior Economics in Antitrust, Brazilian Antitrust Policy for Multi-Sided Digital Platforms, Digital Markets and New Mergers Analysis, Use of Pricing Algorithms, Labor Practices as Antitrust Violations, and Big Data, Geopricing and Geoblocking. Tais temas bem demonstram que a economia digital trouxe soluções tecnológicas hoje consideradas imprescindíveis, mas, ao mesmo tempo, questionamentos sobre a eficácia das ferramentas do antitrust tradicional para a sua compreensão. No Brasil, a discussão sobre eventuais novos escopos de atuação do CAD, sobre a adoção de novos critérios de análise concorrencial de concentrações e de condutas, passa pela adequação de tais inovações e do papel das agências reguladoras pelo sistema constitucional e legal do país. O IBRAC e os seus associados continuarão a contribuir com tais debates, sempre de forma proativa, e estarão sempre à disposição para colaborar com a academia, agências e governos. Eu vou ficando por aqui, pois bem sei que estou separando a nossa audiência do professor Hovenkamp, que é a nossa estrela do dia hoje. Estamos muito felizes aqui por recebê-lo, professor. E devo destacar que com a presença do Hovenkamp, do professor Hovenkamp hoje, com os cursos do ISH e com o curso do Kovacics, eu acho que o IBRAC fez um Grand Slam esse ano. Completamos um Grand Slam. Muito obrigado, professor. E passo a palavra aqui para o nosso diretor de concorrência, Bruno Drago, que vai dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado a todos e obrigado a todos que participaram conosco da formatação desse seminário. Bom dia a todos e bom seminário. Muito obrigado. Bruno, por favor. Bom dia a todos. É um imenso prazer, uma honra e uma enorme satisfação abrirmos este 26º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. Pelas circunstâncias que todos conhecemos, é a primeira vez que realizamos esse seminário de maneira totalmente virtual. Se por um lado sentimos muito a ausência de uma interação mais próxima, pessoal, entre todos, por outro lado, a tecnologia preenche seu papel de quebrar fronteiras, de ampliar conexões e de permitir uma disseminação
e discussão de ideias e percepções que extrapola a comunidade antitrust local. Temos aqui, além dos advogados e economistas, militantes na área concorrencial do Brasil e do exterior, muitos representantes de empresas, de bancos, associações e sindicatos diversos, muitas universidades e muitas autoridades, como representantes do CAD, da SEAI, do Banco Central, da Senacom, de diversas agências reguladoras, do próprio Poder Judiciário, TCU e Ministérios Públicos. Este é o novo IBRAC Sem Fronteiras, que conta, para esta edição, com a incrível marca de mais de 800 inscritos no seminário. Com toda certeza, o maior evento que o IBRAC realizou em seus 28 anos de existência. Obra do acaso? De uma situação inédita? Talvez. Mas o IBRAC trabalhou duro para chegar nesse momento. E o nosso desafio é a manutenção da quebra dessas fronteiras para os próximos anos. O IBRAC possui uma função de vital importância no país, um think tank do antitrust local. E já há alguns anos, o IBRAC busca ampliar seu alcance, realizando eventos e parcerias internacionais, promovendo treinamentos com professores e autoridades globalmente reconhecidas, como bem mencionou nosso presidente, em todas as suas áreas de interesse. Tem sido esta a tônica não somente da diretoria de concorrência, mas de todas as diretorias do IBRAC. E aqui vale um especial agradecimento a todos os diretores e conselheiros do IBRAC, que ajudam o Instituto a consolidar e reforçar seu espaço no país e ampliar seu espectro de atuação, não somente na América Latina, mas em todas as jurisdições de relevo para o tema antitrust. O Comitê de Concorrência trabalhou de forma bastante intensa neste ano. Além de reuniões com conselheiros do CAD, membros da Superintendência Geral e do Departamento de Estudos Econômicos, diversas reuniões de grupos de trabalho foram realizadas nas 3 coordenações criadas neste ano. A coordenação de estruturas, sob coordenação da doutora Adriana Giannini, criou uma frente de discussões com o próprio CAD sobre eventuais propostas de ajuste na Resolução 2, com especial foco na avaliação de critérios de fundos de investimento. Outra frente de revisão das decisões do CAD, envolvendo o gun jumping e eventuais propostas de ajuste ao guia, e ainda uma frente de revisão de decisões de não conhecimento da Superintendência Geral. Já a coordenação de cartéis, sob a tutela da doutora Flávia Chiquito, trouxe discussões muito relevantes como os efeitos do pacote anticrime no processo do CAD e um aprofundamento dos estudos sobre os critérios utilizados pelo CAD no tocante à dosimetria das penas, que culminou num detalhado estudo para a consulta pública número 2 de 2020, apresentado ao CAD em reunião. E por fim, a coordenação de condutas unilaterais, sob a coordenação do Dr. Ricardo Mota, conclui um trabalho de muito fôlego, que foi a proposta de um guia de condutas unilaterais tratando de aspectos materiais das condutas, apresentado ao CAD em reunião. E ainda uma chamada de artigos para uma obra a ser publicada logo mais, que trata de diversas modalidades e procedimentos envolvendo condutas unilaterais, e que promete se tornar certamente uma referência no país, contando hoje com mais de 30 artigos colaborativos, e que tem fomentado debates mensais sobre cada tema em que autores podem aprofundar sua linha de raciocínio. Enfim, um ano de muito trabalho para os membros do Comitê de Concorrência, e sem esses 3 coordenadores, nada disso seria possível. O comitê conta atualmente com mais de 200 membros inscritos e gostaria de lembrar a todos que há muito espaço para os que desejam contribuir com o grupo e muita oportunidade de crescimento dentro do próprio Instituto. No tocante a este seminário internacional, assim como nos anos anteriores, tudo foi cuidadosamente pensado e estruturado por esta equipe. O momento certamente influencia os temas trazidos. Uma maior participação da comunidade local e comunidade internacional também propiciou a internacionalização do debate, sempre tentando se olhar a realidade local. 42 propostas foram recebidas, 10 foram selecionadas. O processo passou pela formação de uma comissão revisora, que merece nosso especial agradecimento, que contava com a ilustre colaboração da professora Elizabeth Farina, do professor Vicente Bagnoli, dos ex-presidentes do IBRAC, Cristiane Zarzur e Márcio Bueno, e do atual presidente Lauro Celidônio. Os painéis foram escolhidos de forma a preencher os grandes temas, levando em conta sua atualidade e relevância para o momento do antitrust brasileiro, bem como respeitar os requisitos de balanceamento de gênero, questão que é de extrema relevância para o Instituto.
Houve uma redução do número de painéis com relação aos anos anteriores, em razão do formato escolhido, e de forma a preservar a possibilidade de acesso a todos os painéis para os participantes sem sobreposições. A comissão se esforçou ainda em tutelar os painéis com os proponentes e coordenadores, bem como eventuais ajustes que precisaram ser sugeridos. E após muito trabalho dos proponentes, dos coordenadores e desta comissão, chegamos a esta semana. Esperamos que todos apreciem e aproveitem os painéis selecionados e que o debate amadureça ou mesmo semeie o campo para um antitrust ainda melhor no Brasil. Foram escolhas muito difíceis e certamente ótimas propostas ficaram de fora. Por esta razão, ao longo desse seminário, vocês terão a possibilidade de votar nas 5 melhores propostas dentre as não selecionadas e que se tornarão workshops do IBRAC para o próximo ano. Vale ainda lembrar que, além dos painéis que de terça a sexta se iniciarão às 10 horas e se encerrarão às 16h30, ainda hoje contaremos ao final do dia com a entrega do Prêmio IBRAC Team e na sexta-feira, às 14 horas, antes do painel de encerramento do evento com as autoridades, contaremos com uma breve exposição dos representantes do Women in Antitrust. E para começarmos com o pé direito, contaremos com a inédita presença de uma lenda viva, uma das maiores autoridades do direito antitrust mundial, professor da Universidade de Pensilvânia e que dispensa qualquer tipo de apresentação, professor Herbert Hovenkamp, que pela primeira vez falará ao IBRAC e nos brindará com uma exposição sobre monopolização das plataformas digitais. Dentre as diversas obras e artigos por ele publicados, algumas referências de prateleiras, livros que todo advogado militante na área deve ter, tal como seu clássico Antitrust Law. Após a exposição do professor, seguiremos na discussão desse tema com o primeiro painel do seminário, que tratará da perspectiva internacional dos mercados digitais. Espero que todos aproveitem da melhor forma possível este seminário. Muito obrigado, um abraço a todos e agora passamos a palavra para o professor Herbert Hovenkamp. Muito obrigado.